Assim que eu acordei hoje, o Senhor me deu uma palavra a respeito de não é o quanto eu estou fazendo, é aquilo que Deus te disse para fazer. Não é a respeito do quanto eu estou fazendo, é a respeito da orientação e da direção que Deus te deu para fazer. Então você precisa entender essa direção de Deus para a tua vida, para que você não se perca nessa jornada e nessa caminhada. E uma das coisas que acontece, que é muito fácil de acontecer, é a gente se perder no meio do caminho. É muito fácil de acontecer, é as distrações nos sufocarem. E quando você vê, você se perde daquilo que Deus tinha direcionado e orientado para a tua vida. A palavra de Deus essa manhã, ela se encontra em Lucas 10. Lucas 10, abre aí. E o versículo 38. Na casa de Marta e Maria. Jesus estava na casa de Marta e Maria. A palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está tão preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. E Maria escolheu a boa parte e não lhes será tirada. Espírito Santo, ministra o nosso coração, enche-nos com a tua presença, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente adentrar em um lugar aonde Maria entrou, aonde conseguiu reconhecer a importância de parar para ouvir a tua voz, a tua direção. Senhor, tira toda a inquietação nessa manhã e que verdadeiramente, Pai, possamos ser ministrados por tua voz, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, ela nos retrata uma recepção para Jesus. Uma recepção para Jesus. Ainda não, Tati, manda para mim aí, manda o link para eu ouvir quando terminar aqui. Ela fala de uma recepção. Jesus, ele ia ser recebido na casa de Marta e Maria. E quando a gente vai receber alguém importante, queridos, eu também confesso, a gente fica um pouquinho preocupada em servir bem, tratar bem, fazer, em organizar tudo impecavelmente. Então, às vezes, eu vejo pessoas jogando assim o processo, né, de Marta completamente no lixo. E diz assim, não, boa é Maria, Marta não vale nada, né? Não entendeu nada. Só que a grande questão não era servir. A grande questão não era servir. A grande questão não era o preparo. Não era. Era onde o coração de Marta estava. Era onde o coração de Marta estava. E naquele momento tem tempo para tudo. Se você vê lá em Eclesiastes, fala, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar. Tem tempo para tudo na nossa vida. E a gente precisa discernir o tempo. Para que no tempo de descansar, no tempo de ouvir a voz de Deus, nós não estejamos em processos de angústia, aflição, inquietações e trabalho ao ponto de calar a voz do Senhor no nosso coração, ao invés de parar para ouvir a voz de Deus. Tem momentos na nossa vida, queridos, que é momento de agir, que é momento de fazer, que é momento de nos mover.
Mas tem momento na nossa vida que é um momento de parar para ouvir a voz do Senhor e ser conduzidos pelo Espírito Santo. E é interessante porque esse texto, ele fala de um nível de inquietação. Marta não estava apenas servindo. Marta não estava apenas trabalhando. Marta estava inquieta, preocupada, ansiosa. Ela não estava apenas servindo. É aquele momento onde você recebe alguém na sua casa que você nem dá atenção para aquela pessoa, porque na verdade você está tão preocupada em impressionar, né, de fazer o melhor. Mas às vezes o seu melhor seria sentar e ouvir, sentar e conversar, sentar e desfrutar daquele momento. E hoje em dia, queridos, é muito fácil, é muito comum fazer muitas coisas e não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É muito fácil, é muito comum as pessoas atropelarem e fazerem muitas coisas. E outra, fazerem muitas coisas no nome de Deus. Fazer muitas coisas para Deus. Fazer muitas coisas em nome de Deus. E fazer muitas coisas para Deus, só que sem Deus. Eu estou fazendo muitas coisas para Deus, eu estou muito ocupado para Deus e muitas vezes Deus não falou nada para você fazer aquilo, Deus não te deu aquela orientação, Deus não te conduziu para aquele lugar. E foi com a frase que eu acordei nessa manhã. Que a grande questão não é o quanto eu estou fazendo. É a respeito daquilo que eu faço guiada pelo Espírito Santo, aquilo que Deus quer que eu faça. Não é a respeito do quanto eu estou fazendo, é a respeito do que Deus quer que eu faça. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem clareza quando você olha para a sua vida hoje, parando, fazendo uma pausa aqui hoje, nessa manhã do dia 15 de abril? Deixa eu abrir aqui para essa cachorra, vocês estão ouvindo batendo na porta? É pra sair, cair atrás do meu marido que chegou pra dar comida a ela. Tá vendo? Tem ninguém besta? Eu quero que você pare e dê uma pausa nesse momento e que você traga assim à memória aquele flash, um panorama de como você está vivendo a sua vida, do que você está fazendo com a sua vida. Faz aquela parada e aquele panorama do que você está fazendo e o que você está vivendo na sua vida. O que você tem feito hoje? Tem cumprido um plano, um propósito de Deus? O que você está fazendo hoje? Você tem um aval de Deus? Você tem uma direção de Deus? O que você tem feito hoje com a sua vida, com o seu tempo? Como que tá isso? Ou você é uma pessoa que está fazendo muitas coisas, mas aquilo que Deus disse para você fazer, você diz assim, olha, amanhã eu faço. Depois eu faço. Outro dia eu faço. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Outro dia eu faço. Porque Marta, ela estava fazendo muita coisa. Ela estava atarefada, ela estava afadigada. Ela estava tão atarefada que Maria começou a incomodá-la. Maria estava sentada ouvindo a voz de Jesus, a direção de Jesus, que Jesus estava ensinando. E aquilo começou a incomodar. Ao ponto dela falar assim, mestre, não te dá... Manda Maria aí, ó, me ajudar. Ela fala assim, olha. Maria ficou sentada, Marta, porém, estava muito ocupada com o serviço. E ele perguntou assim, ela perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Não te importas que minha irmã tá me deixando aqui, ó, sozinha? Não te importas
que a minha irmã foi sentar para te ouvir enquanto eu tô aqui trabalhando? Ou seja, além de ela estar muito ocupada, além de ela estar inquieta, além de ela estar preocupada, afadigada com muitas coisas, ela queria trazer Maria para esse lugar. Ela queria trazer Maria para essa inquietação, para essa preocupação, para essa aflição. Tem pessoas, queridos, que ela tem uma visão da vida negativa e ela quer trazer todo mundo para a visão negativa dela. Tem pessoas que são agoniadas, ansiosas e ela quer trazer todo mundo para esse lugar. Tem pessoas que estão fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer, ativistas. E elas querem trazer quem está buscando o Senhor para esse lugar de atividade, de correria, de inquietação. Porque às vezes as pessoas, e a maioria delas, infelizmente, elas veem a oração como um lugar de perca de tempo. Elas veem esse lugar de parar para ouvir a voz do Senhor como um lugar de, você não está fazendo nada. Eu lembro de uma vez que o pastor Luciano Subirá, ele conta uma experiência que ele estava orando e uma pessoa começou a ligar para ele incessantemente. E começou a ligar. E de tanto essa pessoa ligar, ele falou assim, rapaz, deve ter alguém morrido, acontecido alguma coisa muito grave, porque essa pessoa não para de me ligar, eu vou atender. E ele atendeu e era um amigo dele. E aí o moço falou assim, pastor, o que o senhor tá fazendo? E ele falou assim, querido, eu tô orando. Aí eu só te atendi porque você ligou muitas vezes. Ele falou assim, pastor, então o senhor não tá fazendo nada. Vão fazer isso. Ele falou que aquilo chamou muita atenção dele. Ele tinha acabado de falar para aquela pessoa que ele estava orando. Só que aquela pessoa, ela disse assim, olha, como o senhor não está fazendo nada, vão fazer isso. Então, muitos inconscientemente têm como se parar para buscar a presença de Deus, parar para orar, parar para ouvir a voz do Senhor, fosse nada. E não é nada. É extremamente importante esse tempo de quietude na presença de Deus. É extremamente importante esse lugar de entender o que Deus quer que eu faça. Porque às vezes eu vou chegar, queridos, e vou fazer tudo aquilo que Deus não me pediu para fazer. Eu vou estar cansada, eu vou estar sobrecarregada, eu vou estar exausta, porque eu vou estar fazendo aquilo que Deus não me pediu para fazer. Ano passado eu finalizei o ano com uma crise de esgotamento físico. Na mente eu tava funcionando ainda, o tic-teco. Mas mental também. Eu finalizei o ano, eu precisei desmarcar um monte de agenda, guiada pelo Espírito de Deus. Deus falou, pode desmarcar. Desmarca isso, desmarca aquilo outro. Para você ver, nós estamos em abril. Até hoje eu não tinha aberto nenhuma mentoria. Vou abrir uma mentoria agora com o pessoal da Suíça, com o fuso horário de lá. Eu tô em abril. Em outra época da minha vida, em abril, eu tava indo para a segunda mentoria do ano. E ponto. Só que ano passado, isso custou muito caro. Eu estava fazendo um monte de coisa. E eu precisei parar para entender que eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava exaurida, exausta. Eu estava atendendo um monte de gente. Às vezes a pessoa dizia assim, olha, mas arruma um tempinho. E eu arrumava um tempinho. Hoje eu não arrumo mais. Porque eu falo com as minhas amigas aqui, eu falo assim, se eu morrer, amanhã faz 2 dias. E as pessoas vão seguir a vida delas, linda e plena.
Então tem coisas, queridos, que a gente vai precisar parar para entender. Eu estou fazendo muita coisa. E será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu estou caminhando segundo aquilo que Deus preparou para a minha vida? Lá em Salmos, diz que lá dentro do ventre da sua mãe, Deus teceu você, Deus construiu você. E antes de você nascer, Ele tinha escrito um livro ao teu respeito. Lá em Apocalipse fala, e Ele vai abrir os livros. E depois o livro. O livro é o livro da vida. Mas os livros são os livros da minha e da sua vida. Vai estar escrito nos livros aquilo que eu e você fez. Mas vai estar escrito também no livro aquilo que era para você e eu ter feito. Ou deixar de fazer. E queridos, eu sou uma pessoa empolgadíssima. Para mim é muito mais difícil deixar de fazer do que fazer. Para a maioria da população do mundo é mais fácil deixar de fazer. A maioria das pessoas procrastina, a maioria das pessoas estão na zona de conforto. Eu não sei nem o que é isso. Eu não sou procrastinadora, eu não sou de zona de conforto, eu não sou de nada disso. Só que às vezes Deus, Ele começa a me dizer, não é para ir por aqui, não é para fazer isso. E a frase que eu acordei nessa manhã, e é para alguém que está aqui hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ministrar o seu coração. Não é o quanto você faz, é aquilo que eu te mandei fazer. Não é o quanto você faz, é aquilo que eu te mandei fazer. Sabe por quê? Tem pessoas que estão fazendo uma obra gigantesca em nome de Deus. Estão perdendo seu casamento, estão perdendo seus filhos, estão perdendo a sua família. Tem pessoas que estão fazendo uma obra gigantesca em nome de Deus, mas estão perdendo a sua saúde. Não é aquilo, não é a quantidade de coisas que você está fazendo. Não é a quantidade de coisas que você está fazendo. Foi essa frase que o Espírito Santo me acordou nessa manhã. E o Senhor disse que tinha alguém nesse lugar aqui que precisava dessa direção, que precisava ouvir isso. Marta, Marta, talvez Deus está te chamando pelo nome hoje, porque você está tão ansiosa, preocupada e afadigada com tantas coisas. Só uma é necessário, e Maria escolheu a boa parte. Deus está te chamando para esse lugar de Maria, de dependência. Para esse lugar de comunhão, de intimidade, de proximidade. Deus está te chamando para esse lugar de descanso no Senhor. E eu sei que descansar em Deus é desafiador. Para uma geração que está tão inquieta, ela nem sabe o que é descansar em Deus. Deus está te chamando para esse lugar, não é a quantidade de coisas que você faz. É fazer aquilo que Ele te disse para fazer. É como alguém, o pessoal conta uma história a respeito de uma mulher que passa uma vida inteira pesquisando como fazer o melhor bolo de chocolate, porque ela quer levar para a eternidade. E ela viaja o mundo inteiro e ela busca essa receita o mundo inteiro porque ela quer agradar a Deus com bolo de chocolate. E ela faz de tudo para encontrar a melhor receita, vai testando, e chega um grande dia, ela chega no céu e dá o bolo de chocolate para Deus. E Deus fala assim, olha, eu vou dar para Gabriel o bolo de chocolate porque eu gostaria que você tivesse feito o bolo de baunilha. É brincadeira? É. Mas quantos de nós estamos correndo de um lado para o outro atrás de uma receita de bolo de chocolate, sendo que o Senhor falou, orientou, direcionou. Mas espera isso, mas eu não ouvi porque eu não parei. Eu não ouvi porque eu não sentei no lugar da presença.
Ouvir a voz de Deus, você precisa se relacionar com Ele. Quantas pessoas convidaram Jesus para entrar na sua vida, para morar, para habitar em você, mas você ignora a presença dele na sua casa. Você está tão ocupado, você está tão angustiado, você está correndo de um lado para o outro, existe tanta ansiedade no seu coração, que você não para ter comunhão e intimidade com esse que você convidou para fazer parte da sua vida. Você disse: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, muda a minha vida. Mas para que ele mude a sua vida, você precisa ouvir a voz dele, para que você seja conduzida e guiada pelo Espírito Santo do Senhor. E Jesus, ele disse para Marta: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Maria escolheu sentar. Maria escolheu ouvir a voz de Deus. Maria escolheu o lugar da comunhão, o lugar da intimidade, o lugar da presença. Que nessa manhã você possa entender que não é esse tanto de coisa que você está fazendo que vai te levar para o centro da vontade de Deus. É fazer apenas aquilo que ele te disse para fazer. Hoje é dia de você parar. Hoje é dia de você entrar nesse lugar de reflexão. Hoje é dia de você refletir. O que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer que eu faça? As ações que eu tenho tido são as ações que Deus tem para minha vida? O caminho que eu estou seguindo é o caminho que Deus reservou para mim? Faça perguntas para a presença de Deus, para o Espírito Santo. De preferência, escreva essas perguntas. Pega um caderninho, que eu chamo o caderno profético. Escreva essas perguntas. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua orientação para a minha vida? O que eu estou fazendo que está me deixando inquieta, ansiosa e preocupada com muitas coisas? Porque às vezes, queridos, tem coisas que nós estamos fazendo que só estão nos adoecendo. Só e só. Tem coisas muito boas, muito produtivas. Por exemplo, meu trabalho é fantástico. Se você nunca fez parte dele, precisa fazer. É sobrenatural, é fantástico. O trabalho que eu faço com pessoas, eu tenho todo tipo de resultado que você pensar aí, a gente já teve dentro do nosso trabalho. É incrível, é fantástico. Só que, se eu fizer esse trabalho desalinhado, desorientado pela presença de Deus, eu vou finalizar igual o ano passado. Eu comecei a adoecer repetidas vezes. A minha imunidade foi lá para baixo. Eu tive enxaqueca que não passava. Eu entrei em caos de tanta fadiga. Por quê? Porque eu fiz mais do que eu deveria fazer. Eu fiz aquilo que Deus não estava conduzindo para fazer. Quando ele disse desmarca, 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 desmarca. E teve um momento, inclusive, que eu já tinha pago o local e foi muito caro, não foi barato. Já tinha pago o local, eu já tinha recebido inscrições, eu precisei devolver inscrições, pagar o local e já estava pago. Perdeu o dinheiro, o pessoal não quis devolver, perdi o dinheiro, né? Investiu o dinheiro no reino espiritual em nome de Jesus. E eu precisei descansar meu coração. Eu precisei tirar essa inquietude para poder entender que não é o quanto eu faço, mas fazer aquilo que Deus me disse para fazer. E eu só vou descobrir
o que Deus está dizendo para eu fazer. No lugar da presença. No lugar onde Jesus disse que uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu sei que tem muita gente aqui angustiada, preocupada, apreensiva, mas o Senhor está te chamando para o lugar secreto, para a comunhão, para a intimidade, para ouvir a voz do Senhor. Queridos, esse tempo de vida que nós temos, ele é muito passageiro. Eu não sei o quanto tempo eu vou viver. Eu quero viver 100 anos, mas eu não sei. Eu não sei o quanto tempo você vai viver. E tudo que nós fazemos aqui vai reverberar na eternidade. Então, que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Que os nossos sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus. Que as nossas metas estejam alinhadas às metas que Deus tem para nós. Que nós não possamos ficar nem aquém, nem além daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Mas existe um único lugar onde nós vamos conseguir entender, perceber, clarificar o que nós estamos fazendo da nossa vida. E a frase que o Senhor disse pela manhã é: não é o quanto você faz, é o quanto eu te orientei a fazer. Filhas que estão inquietas, preocupadas, angustiadas, agoniadas, super funcionamento. Enquanto outros na sua casa estão em subfuncionamento. Eu não vou entrar nesse mérito hoje. Mas é tempo de você fazer uma reunião na sua casa. É tempo de você trazer consciência para sua família, para os seus filhos. Quantas mulheres estão super funcionando dentro dos seus lares? Super funcionando. É só você que faz. Isso não tá certo, queridos. E aí a gente diz: ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Faz. Porque se você morrer hoje, eles vão ter que fazer. Mulheres em super funcionamento. Martas. O que você tá? Marta, apreensiva, angustiada, preocupada com tantas coisas. Uma apenas é necessária. Maria escolheu a boa parte. Que hoje você possa entrar nesse lugar de reflexão. Eu quero que você reflita, que você pegue seu caderno profético. Se você ainda não tem um caderninho profético, chegou a hora de comprar. Simples, lindo, simplesinho. Não precisa ser coisa... seja simples. Mas pega seu caderninho e pergunte para o Senhor: o que eu estou fazendo, Pai, que está completamente desalinhado com a tua vontade? E o que eu preciso fazer? Quais são os pequenos passos que eu preciso dar alinhada à tua vontade? Que hoje Deus derrame sobre você sede e fome da presença dele. Que hoje o Senhor possa ministrar um fôlego novo, espiritual sobre você. Que toda inquietude, medo, aflição, angústia, preocupação, esse superfuncionamento, essa inquietação possa ser arrancado e que você possa viver o novo em Deus. Leida tá falando aí que depois da mentoria ela parou com isso. Mudou. As mudanças que precisam ser feitas. Eu estou em constante mudança, queridos. Eu não cheguei. Sabe quando é que eu vou chegar? Quando meu pai me levar. É por isso que eu aprendo. Aprendo com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Todas as vezes que a gente está em processo de mentoria, enquanto eu estou mentoreando pessoas, estudando, crescendo, ampliando, desenvolvendo, impulsionando pessoas, esse é o meu chamado, impulsionar pessoas. Ao mesmo tempo eu estou aprendendo com elas. Quanto eu cresço. Continuidade em aprender, em desenvolver, em crescer. E uma das coisas que eu sempre paro para fazer é o realinhamento da minha rota. É muito fácil se perder.
É muito fácil adentrar num super funcionamento, principalmente nos dias de hoje. É muito fácil gastar as nossas vidas, ao invés de investi-la segundo aquilo que Deus nos chamou. E nessa manhã Deus te trouxe para um lugar de reflexão, para que você reflita quem você precisa ser. E Deus está te chamando para um lugar de Maria. Maria parou para ouvir. Maria parou para descansar. Maria parou para adentrar em um lugar que Jesus chama de a boa parte. Uma coisa é necessária. Uma coisa. E eu sei que nós precisamos de muitas coisas. Mas o que nós mais precisamos é dessa presença. No nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã. E profetizar quietude ao teu coração. Paz, alegria do Espírito Santo. E que nessa manhã você tome a decisão de parar de superfuncionar. Para de superfuncionar. Porque uma hora a máquina não dá conta. Tá bom? A minha quase parou ano passado. E graças a Deus eu entendi, mudei minha rota e tô aqui, firme e forte. Então bora. Senhor, nós oramos, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por essa manhã. Profetizamos, Pai, no nome de Jesus. A boa parte sobre as nossas vidas. Profetizamos esse lugar de quietude, de paz, de alegria do teu Espírito Santo. Profetizamos esse lugar onde, Senhor, saímos de um lugar de preocupações e inquietações para um lugar de descansar no Senhor. Pai, que o Senhor possa nos ensinar, orientar. E que essa frase que eu acordei nessa manhã, o teu Espírito ministrando ao meu coração, não é a quantidade de coisas que nós estamos fazendo, mas aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então nos revela, nos traz a tua direção. Quais são os passos que o Senhor quer que nós venhamos dar. E que o teu nome, Jesus, em tudo seja engrandecido e glorificado. Amém e amém e amém.